Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Libertadores 2024, quinta rodada. Rapaz, olha, cara, o futebol, irmão, é inexplicável. Mas uma coisa, isso é certo, uma coisa é certa no futebol. Futebol é momento. Você não tem como cravar nada o que vai acontecer daqui a um mês. Daqui a um mês, o time que tá bem pode estar uma merda. O que tá ruim hoje pode estar bem lá na frente. Futebol é momento. Por isso que você tem que viver o momento. Ah, daqui a um mês. Meu irmão, daqui a um mês eu não tenho a menor ideia. Daqui a um mês eu não tenho a menor ideia. Futebol é momento. E essa rodada da Libertadores tá mostrando que alguns times que estavam tranquilão vão terminar essa rodada tensos. Outros que estavam numa merda de dar gosto, opa, me reergui. Isso é o caso do Flamengo. Muitos já davam o Flamengo disputando aí uma Sul-Americana ou até fora, né? Fora acho meio difícil, mas disputando uma Sul-Americana. Isso queria dizer que não ia passar para as oitavas de final, ia ficar em terceiro lugar. A situação do Flamengo é realmente muito complicado. Futebol não conseguia encaixar, não estava jogando bem, galera pedindo raça, parece que o único que corria era De La Cruz, ou seja, pedindo a cabeça o Tite, aí aquele desocupado, vão lá no CT, papa, coisa e tal. Ou seja, situação complicada, jogador machucado, Pulgar fora, Cebolinha fora, Rascaeta fora. É aquela nuvem negra, né? Aquela nuvem, sabe aquela corrida maluca, lembra da corrida maluca? Que tinha aquele carrinho que tinha uma nuvem em cima? Mais ou menos assim. E aí? Passe de mágicas. Não foi passe de mágicas. Mas foi um pouquinho de deixar de teimosia, escutar um pouquinho os outros. As coisas começaram a funcionar. E eu disse aqui e vou repetir. Eu sou torcedor do Flamengo e não sou Nutella. Eu tenho 52 anos. Eu já vi o time do Flamengo com cada merda. Porra, eu vi o Flamengo com Walter Minhoca, irmão. Walter Minhoca, vocês lembram? Porra, arrego. Já vi o time do Flamengo ruim, mas muito ruim. Muito ruim. Rapaz, eu já sofri por causa do Flamengo. Então, eu não vejo o Flamengo de hoje. Eu também não sou esse torcedor do Flamengo Nutella, que tem canal aí, que dá ataque de pelanca, grita, vira meme. Eu analiso o jogo, torcedor do Flamengo, analiso o jogo. E eu disse aqui no canal que no jogo contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, que o Flamengo empatou de 1-1, eu disse, o Flamengo teve evolução. No segundo tempo, era para o Flamengo ter empatado e virado. O Flamengo foi melhor do que o Bragantino. Eu disse, o Flamengo melhorou contra o Bragantino. Lá contra o Bragantino. E aí o Flamengo me joga contra o Palestino e perde. Mas na boa, o Flamengo não merecia ter perdido pro Palestino. Não merecia. O Flamengo fez um jogaço? Não. Mas o Flamengo não merecia. E eu disse de novo, eu vi pontos positivos. Apesar da derrota, eu vi pontos positivos. Esse time está voltando a encaixar. Tem aqui no vídeo eu falando isso. E aí vai pro jogo do Corinthians. E aí no jogo do Corinthians tem uma mudança fundamental. O Tite, por algum motivo, né? Acho que ele escutou, né? Ele me volta o De La Cruz para a posição que ele colocou o De La Cruz quando o Gerson foi operar. Porque quando o Gerson foi operar, antes do Gerson operar, o Gerson era o segundo homem, o De La Cruz jogava mais na frente ou aberto pelo lado direito. E não estava rendendo muito, essa é a verdade. Corria barbaridade, mas não rendia muito. Quando o Gerson foi operar, que o De La Cruz foi jogado de segundo homem, o time do Flamengo desandou. Desandou a jogar bem, tá? Coisa começou a funcionar. E todo mundo falou, opa,
o De La Cruz encontrou a sua posição ali. O De La Cruz de segundo homem, o Arrascaeta ali na frente. E quando o Gerson voltar? Quando o Gerson voltou, o que foi que ele fez? Ele botou o Gerson de novo de segundo homem e botou o De La Cruz na frente. O bagulho não andou. Por quê? Porque o Flamengo começou a acostumar com o De La Cruz a acelerar o jogo. O Gerson não faz o que o De La Cruz faz. Não estou nem comparando os jogadores porque são diferentes, na minha opinião. São diferentes. Então o Flamengo ficou mais cadenciado de novo. E a coisa começou a não andar. O Pedro começou a não funcionar. Ou seja, a mudança de uma peça começou a desandar. E aí o Cebolinha se machucou, o Varela se machucou, o Pulgar se machucou. E esse encaixe Gerson não estava dando certo. E o Gerson não estava jogando nada. O De La Cruz corria o tempo inteiro, estava correndo por todo mundo. A coisa não funcionava. E aí nesse jogo contra o Corinthians, ele bota o De La Cruz de segundo homem, pega o Gerson, bota o Gerson aberto pelo lado direito, mais ou menos igual o Everton Ribeiro fazia, pelo lado direito, aberto pelo lado direito. Pelo lado esquerdo ele botou o Cebolinha, não tinha o Arrascaeta, ele botou o Lohan. Parênteses pro Lohan. Irmão, escondam o Lohan do Florentino Pérez. Bota ele numa caixa, se ele pergunta, não tem ninguém aqui não. Porque daqui a pouco ele chega aí, pode mandar o Mercado Livre entregar aqui em casa? O moleque joga muito. Quando ele parte de trás pra frente, em direção ao gol aqui, ó, em direção ao gol aqui, que ele pega a bola aqui no meio, que ele joga na frente, é difícil de pegar o moleque. E aí você pega um time que tem dois jogadores que aceleram o jogo o tempo inteiro, que é o Lohan e o De La Cruz, e o Gerson pelo lado de cá, armando a partida aqui, ó, armando por aqui, o bagulho começou a funcionar. E contra o Corinthians, o Flamengo jogou bem. Tomou alguns sustos? Tomou, mas o Flamengo jogou bem. Subiu de produção. E aí, ficava se esperando o que o Tite vai fazer num jogo decisivo contra o Bolívar. A gente vai falar agora. E o Flamengo tá dando sorte. O Flamengo tá dando sorte. Eu já vi esse filme, hein? Eu já vi esse filme. Libertadores, primeira fase, não estava muito bem, se classificou no sufoco. Eu já vi esse filme. Então vamos falar sobre a vitória do Flamengo sobre o Bolívar de 4-0, e foi pouco. Era para o Bolívar ter tomado em 6 ou 7. Ter se complicado, apesar que eu acho que o Bolívar vai se classificar em primeiro, tá? O Flamengo vai ficar em segundo, essa é a minha opinião. Mas era para o Bolívar ter tomado uns 6 ou 7 brincando. Lógico, criou algumas situações ali, meteu uma bola na trave, poderia ter empatado, sim. Mas o Flamengo poderia ter feito em 6 ou 7. Então é sobre isso que a gente vai falar, é a classificação e também sobre a paralisação do futebol brasileiro. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, tá aqui embaixo da descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que tá do lado de compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos aqui logo para a classificação. Bom, vamos lá. O Flamengo deu sorte. Primeiro, na rodada anterior, Palestino e Bolívar empataram. Então o Bolívar foi para 9 pontos, foi para 10 pontos. O Palestino chegou a 6 pontos. E aí, não, calma aí. O Flamengo perdeu pro Palestino e o Bolívar e Milionários empataram. Foi a primeira sorte do Flamengo. Aí vai para essa rodada.
Aí joga Palestino e Milionários. Quer dizer, Milionários e Palestino. Dá empate. O que chega a acontecer? Ou o Milionários ganhar, ou dá empate. Que o Flamengo ganhando, ficaria com a segunda colocação. Deu empate. A segunda sorte. E aí o Flamengo vai jogar contra o Bolívar. Então, o Flamengo nas duas últimas rodadas deu mais sorte do que juízo. Porque o futebol em si, o Flamengo não conseguiu. É praticar o que ele queria e as vitórias. Mas contou com a sorte dos dois empates dos adversários. Então o Flamengo vai na pressão para esse jogo contra o Bolívar. O Bolívar tinha 10 pontos. O Palestino 7. O Flamengo 4. E o Milionários 3. Uma vitória simples do Flamengo de 1-0 já colocava o Flamengo na segunda colocação. Então, como é que ficou a classificação agora? O Flamengo ganhou, assumiu a segunda colocação com 7 pontos, com saldo de 4. O Palestino também tem 7 pontos, só que tem um saldo de -3. E o Bolívar é o primeiro colocado com 10 pontos, com saldo de 2. Na próxima rodada, o Flamengo pega o Milionários, que já está eliminado, em casa. E o Bolívar pega o Palestino lá na altitude. Para mim, qual é a tendência? É o Bolívar ganhar ou empatar com o Palestino. E aí chegam 11 pontos. O Flamengo ganha do Milionários e fica na segunda colocação. Então, o resultado, o que o Flamengo queria? Se classificar. Primeiro ou segundo, tanto faz. Porque a situação do Flamengo era dramática. O negócio era se classificar. Isso, o Flamengo ajeitou. Se vai ser em primeiro ou segundo, tanto faz, tanto fez. O Flamengo correu o risco de nem passar para a oitava de final, ter que disputar o playoff para ir para a Sul-Americana. Tá? Então, o Flamengo agora só depende dele de avançar. Ah, vai ser primeiro, vai ser segundo, irmão. Tanto faz. Para quem estava quase eliminado, se vai ser primeiro ou segundo, tanto faz. Porque se o time do Flamengo encaixar, se o time do Flamengo voltar a jogar, o problema não é do Flamengo. O problema é de quem for pegar o Flamengo. Porque quem ficar em primeiro lugar já vai falar, puta que parola. O Flamengo ficar em segundo lugar, eu vou ter que pegar o Flamengo. Será? Vai ser complicado. Tá bom, o Flamengo encaixado, ninguém quer jogar contra o Flamengo. Ninguém. Tá? Essa é a verdade. O Flamengo tá no auge? Não. Mas voltou a jogar bola. Então, essa é a classificação do Flamengo. O Flamengo agora só depende dele. Estatística. O Flamengo chutou 23 vezes. O Bolívar 10. O Flamengo chutou 8 vezes em direção ao gol. O Bolívar 3. O Flamengo teve 51% de posse de bola. O Bolívar 49%. Bem parelho ali. Precisão nos passes. Muito parelho. 85, 84. Faltas, o Flamengo fez 9. O Bolívar fez 11. Cartões amarelos, o Flamengo só tomou 1. Que foi do Gabigol. Eles tomaram 2. Cartões vermelhos nenhum. Impedimento, só impedimento do Bolívar. Escanteios 5-5. Se você pegar os números, a discrepância é só em relação ao chute. Porque o restante foi muito parelho. Mas em relação ao chute, teve a discrepância. O Flamengo chutou quase o triplo. Quase o triplo do que o Bolívar chutou. O Flamengo faz um gol logo no início. Isso facilita. Só que o Flamengo estava com um problema grave. O Flamengo estava atacando muito bem. Todo ataque que o Flamengo fazia criava oportunidade de fazer um gol. Só que o Flamengo estava correndo muito. Isso ninguém pode falar. O Flamengo estava correndo demais, se dedicando, mordendo, correndo para tomar a bola. Só que estava correndo errado e estava batendo um certo desespero. Porque o Flamengo estava correndo igual uma barata tonta e não estava conseguindo encaixar a marcação. E o Bolívar, com um toque de bola, com o brasileiro Sávio, o camisa 10, estava conseguindo tocar ali pelo meio do sistema defensivo. E estava criando problemas. O Flamengo passou uns 15 minutos, fez o gol, e até uns 15 minutos do primeiro tempo, 20 minutos, o Flamengo tomou alguns sustos, inclusive uma bola na trave, que o Rossi defende, desvia assim, a bola bate na trave e volta nele. Então,
O Flamengo estava correndo muito, se dedicando muito, o meio e o ataque estava produzindo, o Flamengo estava criando, mas o sistema defensivo não estava maneiro. Estava um barata voa. E o Bolívar criou oportunidade. O Bolívar teve chance de empatar. Mas o Flamengo parece que era dois times. Sistema defensivo batendo um pouco de cabeça e um meio ataque evoluindo legal. Então o Flamengo faz um gol logo no início. E o Flamengo vai criando uma oportunidade, 2 oportunidades, 3 oportunidades. O Flamengo com 25 minutos poderia estar uns 3-0 tranquilamente. Com 20, 25 minutos poderia estar uns 3-0 tranquilamente ou 3-1. Se o Bolívar tivesse feito aquele gol. E vai passando o tempo, o Bolívar, que começou correndo muito também, vai dando uma diminuída. Não dá para ficar nesse jogo na frequência que começou. Então o Bolívar começou a dar uma diminuída e parou um pouco de atacar. E o Flamengo começou a fazer a marcação alta, começou a dificultar a saída de bola, até que sai o gol do Ayrton Lucas, né? Mais ou menos 37, 38 minutos do primeiro tempo ainda. A bola sobra para ele, acho que o goleiro defende. Acho que a bola jogada dentro da área, o cara tenta tirar, tira mal, o Ayrton Lucas vai lá e faz o segundo gol. Aonde dá uma tranquilizada, porque o 1-0 era perigoso. Tu imagina se vai 1-0 pro segundo tempo, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 35 minutos do segundo tempo, 1-0 só o Flamengo toma um gol. Se o Flamengo empata, acabou, irmão. Tá eliminado. Tá eliminado. Então faz 2-0, dá um alívio. Mas pro Bolívar perder de 2-0, ainda tá tranquilo, porque ele tem um saldo de gols muito bom. Então o Bolívar ainda tenta ir para frente para tentar diminuir. E aí, como eu disse, o Flamengo ofensivamente estava muito bem. E o Flamengo vai para cima, Cebolinha jogou muita bola, o Gerson jogou muita bola, o De La Cruz estava jogando bem, o Arrascaeta está um pouco fora de ritmo, o Pedro apareceu, o Varela. Pô, irmão, nunca critiquei o Varela ali. Achei o sistema defensivo um pouco mais ou menos. O Léo Pereira acabou sentindo a coxa, entrou o Davi Luiz, que entrou muito bem. O Davi Luiz entrou muito bem. O Ayrton Lucas ali teve momentos de altos e baixos. Mas se você pega o Alan, de novo para mim, fez uma grande partida. Então se você pegar ali, você não pode falar que ninguém do Flamengo jogou mal. E aí no final do segundo tempo, o Flamengo com Cebolinha ainda faz o terceiro gol. Uma bola roubada, se não estiver enganado. Não sei se foi do Alan ou do De La Cruz. Já tinha tido um lance com o Pedro, que o Pedro cai dentro da área. O Pedro se levanta, a bola é tocada. Na verdade, foi tocada pelo jogador do Bolívar. O Pedro recebe a bola, vira, toca, o Cebolinha vai lá e faz o terceiro gol. Então termina o primeiro tempo 3-0, placar definido, vitória, segundo lugar definido. E aí, o Tite tira o De La Cruz, legal, para dar uma descansada, não precisa. O moleque corre muito, bota o Igor Jesus. E logo no início, o Pedro vai lá e faz mais um gol, fazendo 4-0, definindo o placar. E aí o Tite começa a fazer mudanças, tira 3 jogadores, muda logo o ataque, bota o Gabigol, que eu tô torcendo pro Gabriel Barbosa fazer um gol. Ele tá se dedicando, ele tá correndo, ele tá completamente fora de sintonia do time. Sabe aquele jogo de criança? Que a bola tá de um lado, todo mundo corre para um lado, aí a bola vai pro outro, o cara corre para lá. Quando ele chega lá, ele joga a bola para cá. O Gabigol tá mais ou menos assim. Ele tá correndo, mas ele tá correndo e nunca encontra a bola. Ele tá sem ritmo de jogo, mas eu tô torcendo por ele. Eu tô torcendo que ele readquira o ritmo e consiga, evidentemente, ajudar o Flamengo. E o Flamengo vai controlando o jogo, mas o Flamengo cria algumas oportunidades, marca a pressão. E o Flamengo não fez mais uns 2 ou 3 gols depois de a 4-0 por uma questão de finesse, de ajuste, de chute, de definição, porque senão o Flamengo poderia ter terminado, sim, juntando os gols que o Flamengo perdeu do primeiro e do segundo tempo, poderia ter terminado esse jogo tranquilamente em 6 ou 7-0. Então o Flamengo vence, convence e
tá vivíssimo, só dependendo dele para chegar às oitavas de final. Acho a primeira colocação muito difícil, quase que impossível. Acho muito difícil o Bolívar perder para o Palestino lá. Pode acontecer? Pode, mas acho muito difícil de perder. Mas o Flamengo, pelo menos agora, vai essa parada. O Flamengo agora joga só na próxima semana, porque o Campeonato Brasileiro parou. Na minha opinião, graças a Deus, o campeonato parou. Pela isonomia do futebol brasileiro. E aí não me vem com esse papinho, pô, vai adiantar o quê? O campeonato parar, vai ajudar em quê? Não. O nego tá confundindo as situações. O futebol brasileiro parar é para não ficar uma discrepância muito grande de todos os times em relação a Grêmio, Internacional e Juventude. Porque depois, lá na frente, vocês têm que lembrar, que não estão pensando nisso, que esse ano a gente tem Olimpíada e Copa América. Olimpíada e Copa América. E muita coisa vai ser jogada só para agosto, como, por exemplo, Libertadores e Sul-Americana. Então vai embolar a porra da data. E aí, os times que pensam, não é o caso do Flamengo, a diretoria do Flamengo não pensa, né? Vai chegar lá na frente, vai ficar jogo em cima de jogo, irmão. Não vai ter tempo para descansar. Porque ele já tá pensando, o que vai adiantar? Isso vai ajudar em quê? Irmão, ajuda pro Rio Grande do Sul se faz de várias maneiras. Várias maneiras. Até igual o Atlético Mineiro fez. E outra, mas aí o futebol para, um montão de gente vive do futebol. Parceiro, são 2 rodadas. Irmão. São 2 rodadas. Teve jogo da Libertadores agora. Meio de semana não vai ter jogo da Série A, mas vai ter jogo da Série B. Semana que vem a gente tem Copa do Brasil. Ou seja, parceiro, quem quiser trabalhar do futebol vai trabalhar. Pode atrapalhar uma coisinha aqui, outra ali, mas quando os jogadores ficaram de férias, quando teve a pandemia, irmão, não é por aí. E os times, se quiserem ajudar, vão ajudar de qualquer maneira, como vão ajudar o Grêmio, Internacional e Juventude. Agora, tem que lembrar, futebol é esporte, irmão. Primeira coisa é a vida. E jogadores de Internacional, Grêmio e Juventude estão botando a cara para ajudar vidas. Você vê aí o Diego Costa do Grêmio, o Thiago Maia do Internacional e outros jogadores botando a cara, caindo na água para salvar. E você não tem consideração com isso? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Então, eu achei justíssimo o Campeonato parar essas 2 rodadas. Então, o Flamengo joga agora na próxima semana, pela Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Amazonas. O Flamengo venceu o Amazonas por 1-0, o empate é do Flamengo. Só que o Flamengo jogou contra o Amazonas na primeira vez, não estava jogando nada. Ganhou de 1-0, mas não jogou nada. Agora é uma outra situação. O Flamengo vai para o jogo contra o Amazonas com um rendimento muito diferente do que foi no primeiro jogo. Então, grande vitória do Flamengo e o Flamengo agora só depende dele para estar nas oitavas de final. E lembrando que as oitavas de final será só em agosto, se eu não estiver enganado. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!